bom dia, pessoal. Meu nome é André Freitas, sou pré-vendas de Palo Alto na Arrow. É um prazer estar essa manhã com vocês. E hoje a gente vem para a nossa última etapa dessa sequência de treinamentos, que é falar de Palo Alto e as integrações com o NSX. Conosco aqui também está o Maurício Baessi. Ele também é pré-vendas na Arrow. Vai também fazer uma introdução sobre ambientes virtualizados, automatizações de data center. Então ele tem um grande conhecimento aí na parte de virtualização e na parte de NSX e estará conosco aqui essa manhã. Muito bom dia, pessoal. Maurício Baessi, tentar agregar aí um valor um pouquinho a mais aí à apresentação, dando um briefing de NSX, como que o NSX ele consegue auxiliar nessa questão de flexibilização aí do data center, como que a gente vai conseguir fazer essa integração para esse crescimento elástico aí que a gente tem na criação de máquinas no mundo de virtualização. Muito obrigado, Baessi. Qual que é a ideia do nosso treinamento hoje, pessoal? Um pouco do cronograma, a gente vai falar um pouco sobre Next Generation Firewall. Para quem já conhece o Next Generation Firewall, vai ser até um pouco repetitivo, mas é importante para a gente dar a mesma base para todo mundo aqui que está dentro dessa apresentação. Tem muita gente também da área comercial que não são tão técnicas, então a gente sempre faz um briefing, faz a cama para conseguir realizar a apresentação. O item 2, a gente vai falar um pouco sobre as automatizações de data center e virtualização. Vai dar um panorama também sobre NSX, a parte de virtualização de rede. E eu retomo aqui para falar sobre algumas integrações e algumas melhorias, o que a gente consegue ganhar quando integra a tecnologia Palo Alto com a tecnologia VM. No início, acreditávamos que a segurança da empresa era feita no perímetro da empresa e colocávamos um elemento que a gente chamava de firewall, né, ou os firewalls de primeira geração. Até para os mais antigos, eu mesmo quando tirei meu CCNA, a gente configurava essa interface aqui como OneTrust e essa interface aqui como Trust, né? Segura e insegura, porque tudo na internet era inseguro, mas dentro da empresa era tudo seguro. E esse controle praticamente era feito por IP, porta e protocolo. Colocava o IP do André para o IP do UOL, no protocolo 80, que é um protocolo web, é permitido ou bloqueado. O que acontece é que as aplicações cresceram muito e um controle baseado em IP já não era mais suficiente. Então, com isso surgiram as novas gerações de firewall que a gente chama de Next Generation Firewall, que ela é baseada praticamente em 3 pilares. O primeiro dele é a aplicação. A gente fala também em Layer 7, baseado aqui na camada OSI, mas é não mais bloquear o IP do UOL, o IP 192, o IP 200, o IP 72, mas bloquear o Facebook, o LinkedIn, o Salesforce, o YouTube. Então a gente realmente saber o que a gente quer bloquear baseado na aplicação, entender a aplicação. O segundo pilar do Next Generation Firewall é entender o usuário, da onde parte esse acesso, saber se é o André Freitas que está acessando o YouTube ou se é de repente o Maurício Baessi. Então a gente precisa saber da onde parte esses acessos e também de onde, qual que é o dispositivo, é de um notebook, é de um tablet, é de uma Smart TV, é de um dispositivo de IoT, da onde está partindo esse acesso também faz sentido na parte de Next Generation Firewall. E o terceiro pilar é saber o conteúdo, saber se esses 500 MB que o André Freitas baixou na última hora era anexo de e-mail ou era um novo CD do Sepultura. A gente precisa ter esse conceito e saber se esse novo arquivo que o André baixou está contaminado, tem um vírus, tem um spyware, tem alguns códigos maliciosos, é um arquivo vulnerável, então a gente é um exploit kit. Então a gente também tem features de proteção para esses arquivos que nossos colaboradores baixam. Agora imagina que nesse exato minuto, nesse exato segundo, tem um monte de chinês trabalhando e criando malwares jamais vistos. Geralmente esses arquivos maliciosos, que a gente chama muitas vezes de vírus, eles são bloqueados com uma funcionalidade de antivírus que é praticamente baseada em assinatura. Eu cadastro aquele vírus, aquele arquivo contaminado, e a partir do momento que eu vejo esse arquivo entrando na minha empresa, eu bloqueio ele. Mas imagina que é uma nova arquivo contaminado, é algo jamais visto. Essa funcionalidade de antivírus não vai pegar, não vai saber o que está acontecendo. Então a gente consegue pegar esse arquivo, enviar para Palo Alto, um arquivo jamais visto. Palo Alto testa isso a gente chama de sandbox. O nome da nossa sandbox chama Whitefire e a gente testa esse arquivo em máquinas físicas, em máquinas virtuais e devolve o veredito. Tudo isso em menos de 5 minutos, para saber se o arquivo é malicioso ou não. E acontece que esse monte de funcionalidade só cresce. Ele fecha a VPN site to site para fazer a filial de São Paulo conversar com a filial de Brasília. Ele fecha client to site para possibilitar o home office, acessar o data center local
do colaborador que está na casa dele, e outras funcionalidades. Faz filtro de URL para não permitir acessos a sites de jogos durante o horário comercial, faz QoS para não permitir o tráfego do YouTube esmagar seu Salesforce, ele faz o decryption, tem um dado do Gartner que diz que cerca de 90% do tráfego hoje já é criptografado, então se você não descriptografar, a gente acaba perdendo visibilidade de 90% do tráfego. Inclusive é legal esse decryption que a gente pode trabalhar como um broker, descriptografando, enviando para ferramentas de terceiro. Vamos dizer que o cliente tem o DLP da Symantec, que é um excelente DLP, mas que não tem tanta facilidade em fazer o decryption. A gente decripta, ele faz a análise no DLP da Symantec, envia de novo para o nosso Firewall, a gente criptografa novamente e envia para a nuvem. Faz data loss prevention, ou seja, bloqueia o colaborador compartilhar arquivos confidenciais, como números de cartão de crédito, RG, o padrão de arquivos que você tiver, a gente consegue bloquear. E acontece que essa lista só cresce. Recentemente foi lançada a última versão do software da Palo Alto, a versão 10, a gente trabalhava com a versão 9, e só nessa nova versão já foram inseridas cerca de 70 novas funcionalidades. E eu como pré-venda, eu como SE, analisar um edital de Firewall está cada vez mais insuportável, de tantas novas funcionalidades que ele tem acrescentado dia a dia. Só que acontece que o André pegou o notebook dele, foi para casa dele, se conectou no roteador da casa dele e voltou para a empresa no dia seguinte. Percebam que a gente, fazendo esse movimento, a gente não passou pelo perímetro da empresa. Então a empresa gastou $100 mil no firewall de próxima geração melhor que existe, e a mobilidade e a flexibilidade de trabalho hoje possibilita pessoas entrarem na empresa com um arquivo contaminado. Lembra que comentamos sobre redes trust e redes untrust, né? Hoje não existe mais nada trust, hoje é tudo untrust, e por isso até surgiu um novo conceito americano aí de zero trust, né? Zero seguro. E de repente, numa movimentação lateral, o atacante está dentro do nosso data center, está acessando arquivos confidenciais, arquivos corporativos dentro do nosso data center. Percebam, pessoal, que aqui o atacante, ele não está interessado na máquina do André, ele não está interessado no meu e-mail. A informação, a grana que ele consegue arrancar, está justamente nesses dados confidenciais aqui. E qual seria a solução para esse caso? Nós temos o que a gente chama de firewalls de data center. São os firewalls de maior performance que conseguem bloquear exatamente a movimentação lateral entre o colaborador e o data center ou dentro do nosso data center. Imagina que quando a gente fala de firewall de perímetro, nós temos um limitador, que é justamente a internet. Quanto que é um link bom de internet? 100 mega, 300 mega? Eu já vi links de 1 giga corporativos. Mas quando a gente fala de firewalls de data center, a gente está falando firewall de 1 giga, 40 giga, 100 giga. Então não é todos os vendors que conseguem trabalhar aqui embaixo. Aqui em cima, nossa gama de competidores é muito maior. E por que a gente consegue fazer essa análise? O Next Generation Firewall da Palo Alto, ele foi concebido para ser um firewall de próxima geração. Ele nasceu como um firewall de próxima geração. Muito diferente de um firewall que nasceu como primeira geração, baseado em IP Port Protocolo. Aí a empresa foi lá e comprou um outro firewall que faz antivírus, ela comprou uma empresa de anti-APT, uma empresa de sandbox, ela comprou uma outra empresa que faz proxy, faz filtro de URL, e aí ele pega o pacote, passa por um módulo, passa por outro módulo, passa por outro módulo e encaminha para o destino. E aí quando você ativa todas as funcionalidades, o equipamento senta e você tem que fazer drill down do que você realmente vai utilizar, senão o firewall vai sentar e você vai perder acesso na caixa. O Palo Alto não, ele consegue verificar todos os módulos dele em uma única passada do pacote. Então ele descriptografou o pacote, abriu o pacote, viu o que tem lá dentro, fez um processamento que a gente chama em paralelo, todos os módulos ao mesmo tempo, encaminha para o destino. Isso a gente chama de single pass. Então, por isso que a gente não tem tanta latência e por isso que o firewall da Palo Alto não degrada tanto quanto os outros firewalls de mercado. O segundo ponto é que a gente também tem um controle de planos e um controle de dados. O que eu quero dizer? Que dentro de uma caixa da Palo Alto tem como se fosse 2 Palo Altos lá dentro. Um para controlar tudo, para gerenciar a caixa, e outro que passa os dados do colaborador. O colaborador está acessando a internet, está entrando pelo plano de dados e saindo pelo plano de dados. O que eu ganho com isso? Mesmo que você cresça muito o seu tráfego ou que você sofra um ataque, você não perde gerência da caixa. Você vai saber o que está acontecendo no seu ambiente e tomar ações sobre isso. Só que, porém, a gente entra num outro cenário de virtualização, onde máquinas estão sendo virtualizadas e muitas vezes uma máquina conversa com a outra
sem mesmo passar pela rede. E o que a gente pode tomar de ações sobre essas máquinas? A gente tem uma plataforma que a gente chama de VM-Series, para justamente privar que uma contaminação entre dentro do nosso data center e se arraste sem mesmo passar pela rede. Então a gente tem a nossa série de firewalls virtuais. Isso é um OVA, você instala dentro do seu ambiente e você redireciona o tráfego para passar por ele. Mas o ponto até da nossa conversa hoje é que esse data center está cada vez mais automatizado, onde máquinas são criadas e deletadas muito rapidamente e simplesmente automatizadas através de scripts. Então imagina que a partir que uma máquina seja criada ou uma máquina seja deletada automaticamente, a gente insere ela dentro de um contexto que cai dentro de uma política e continua passando pelo nosso firewall, pelo nosso ambiente virtual com a tecnologia Palo Alto, que vai verificar todas aquelas funcionalidades e muito mais que a gente comentou no começo da nossa apresentação. Vou deixar aqui a palavra agora para o meu amigo Baes, dar sequência, falar um pouquinho sobre virtualização de data center. Dando sequência aqui, a linha de raciocínio do André, a ideia desse desenvolvimento, de desenvolver essa estratégia de um data center moderno, é justamente acompanhar essa demanda de virtualização, essa demanda de um cenário atual que nós temos de virtualização. Tá? Hoje, num cenário que nós estamos falando aqui, por exemplo, do vSphere, né? Nós temos um cenário tradicional, um cenário ideal de virtualização, onde existe um auto-scale, onde existe uma escalabilidade automática, né? Não se faz mais necessário um operador clicar com o botão direito e criar uma nova máquina virtual para atender a uma demanda, né, para atender uma demanda sazonal. Digamos aqui que nós estamos falando de um período de uma Black Friday, onde seus servidores eles vão ser saturados, eles vão chegar em 80%, 90% de consumo. A VMware hoje ela permite que essa criação ela seja feita de forma automática. A partir do momento que um threshold ele é atingido, uma nova máquina ela é acionada automaticamente, sem interação do administrador, né? Então, a ideia é justamente a gente conseguir atender de uma forma automatizada todas essas criações, né? Então, no cenário tradicional, a gente não fala mais de pura e simplesmente vender uma máquina virtual, fornecer uma máquina virtual. Não. Hoje existe um pacote, hoje a gente trabalha com pacotes de modernização, pacotes de data center, onde a ideia é integração com third parties, onde a gente consegue fazer integração de elementos distintos da rede, um controle de extensão, migração, extensão cloud, multi-cloud, nós estamos falando de trocas de ambientes de nuvens, né? Uma máquina virtual, ela consegue sofrer um DR até mesmo em uma outra nuvem, de uma outra gerência. Todo controle de visibilidade, todo controle de monetização e gerência multi-cloud. Hoje a gente está falando aqui através do vCloud Director, da VMware. É possível empacotar, é possível fornecer para o seu cliente um ambiente onde ele tenha visibilidade de todos esses equipamentos, ele tenha o controle dessa automação que existe dentro da sua rede, e tudo isso dentro de um único pacote. É claro que, sendo roteado essas máquinas, imagina que a gente está falando aqui de ambientes de cloud distintos, ambientes que faça a interconexão de redes diferentes. No cenário tradicional de virtualização, a gente precisa sair do elemento do host que está rodando lá, o kernel do teu vSphere, para você conseguir fazer o roteamento em um elemento layer 3 e às vezes você volta para o mesmo servidor, né? Então, qual que é a grande ideia aqui que a gente está falando nesse novo cenário, nesse cenário de automatização? É justamente você ter o controle da tua rede, para onde está andando esse seu cenário. A gente para de trabalhar com o cenário de uma MTSC, uma máquina com a tela preta, e começa a ser fornecido um vCenter para o cliente, um vSphere para o cliente, onde ele vai conseguir enxergar essa automatização, onde ele vai conseguir visualizar as máquinas que estão com 80%, essa máquina, ela de fato precisa de mais memória. Eu faço um threshold, eu faço uma regra que aplica essa nova segurança, essa nova memória nessa máquina, ou não.
Mas agora o grande legal é que dentro desse cenário de data center você consegue ofertar a parte de roteamento, tá? Como que funciona essa parte de roteamento? A VMware, ela muito sabiamente, ela criou um cenário de roteamento através do NSX, tá? A ideia do NSX é justamente você fazer a interconexão de elementos de redes distintas dentro do próprio host. Não há mais a necessidade de interconexão de elementos, não há mais a necessidade de utilizar um elemento externo dentro da sua rede para fazer essa interconexão. Mas acho que o grande legal aqui do NSX é quando a gente consegue importar e migrar máquinas com regras distintas, tá? Isso que é o grande barato aqui, acho que essa que é a grande magia do NSX. Através do NSX é possível que você receba um ataque, é possível que você seja atacado por uma máquina, tenha algum tipo de ação de um elemento externo, e você se blinde, diferentemente do que acontece hoje. Como o André muito bem falou, a grande maioria dos ataques hoje eles são leste-oeste. A gente está falando de um cenário onde uma única máquina virtual é infectada através do seu firewall que você fez um investimento de N dólares. A partir do momento que um elemento dentro da tua área de proteção, dentro da tua área segura, é infectada, na virtualização tradicional, todas as máquinas laterais, todas as máquinas leste-oeste, elas são infectadas. Agora, com o NSX, com essa parceria com a Palo Alto, a gente consegue fazer o seguinte, a gente consegue ter um novo conceito de microsegmentação. Qual que é a ideia da microsegmentação aqui? A ideia é que quando uma máquina ela é infectada, ela é unicamente infectada. A gente não tem a ação de nenhum outro elemento, nenhuma outra máquina, ela recebe esse ataque, ela recebe esse vírus, ela precisa ter essa tratativa de assinatura, tá? A ideia aqui é que todas as máquinas, através da microsegmentação, tenham proteção 100% da Palo Alto, indo até a camada 7. Por que a gente fala até a camada 7? O NSX, tradicionalmente, ele atende até a camada 4. Tá? O NSX ele vai atender até a camada 4. Caso tenha a necessidade de visualização do atacante, de visualização da aplicação, do controle, do rastreio desse ataque, é a Palo Alto que vai entregar essa demanda, é a Palo Alto que vai conseguir gerir todo esse teu ambiente virtual e te mostrar, através de dashboards, através de relatório, o que de fato está acontecendo. Então, novamente, quando uma máquina ela recebe algum tipo de ataque, ela tem algum tipo de vírus ou de comportamento inesperado, o Palo Alto ele consegue remediar através do NSX, ele consegue interagir com o NSX, dando visibilidade para você e atuando pura e simplesmente naquele elemento. Por quê? Todas as máquinas possuem as suas regras. Ainda que uma máquina seja migrada de uma rede A para uma rede B, essa máquina que sofreu a migração, ela herda todas as configurações posteriormente. Então, essa máquina, ela vai levar consigo todas as regras que já foram criadas, tá? A ideia aqui do NSX é justamente fazer a integração de todos os teus cenários, de todas as 3 camadas. A gente está falando do mundo de desenvolvimento, do mundo de banco de dados, do mundo de web. O NSX ele consegue fazer esse roteamento e diminuindo em até 60% o consumo e o processamento das suas máquinas, porque não há mais a necessidade de um elemento de camada 3 fazer o roteamento. Tá? Quais as principais features aqui do NSX que a gente tem para comentar com vocês? Switching, roteamento, firewall até camada 4. Agora, quando a gente precisa de uma visibilidade, a gente novamente precisa ir para a camada 7, a gente vai precisar da parceria da Palo Alto. O NSX ele vai trabalhar muito bem com a parceria da Palo Alto. A gente tem balanceamento de carga, VPN Layer 2, tá? E todo o controle de conectividade física. Então, novamente aqui, para resumir, a ideia do NSX é interconexão de redes em ambiente virtual, um ambiente autoescalonado, um ambiente que a todo momento cria máquinas, cria novas máquinas de acordo com a sua demanda, de acordo com uma necessidade esporádica ou não. Então,
para essas máquinas serem criadas, para essas máquinas serem direcionadas para um domínio Layer 3, para uma VLAN direcionada, ela precisa, através do NSX, ter todo o seu destino já pré-configurado, todas as suas regras direcionadas. Essa é a grande ideia do NSX. E com a parceria de Palo Alto, o NSX ele acaba virando uma ferramenta super importante para você, fazendo proteção do teu ambiente, auto-scaling virtual, com migração de regras automatizadas. Acho que esse aqui é um grande resumo que a gente fez aqui do NSX. Maravilha, Baez. Então, o que você está me dizendo é que o VMware, com o vCenter, eu vou criar máquinas virtuais automaticamente, independente da nuvem. Então, você está dizendo que uma hora a máquina está aqui, ela pode ser criada automaticamente em outra nuvem, em outro data center, e que não necessariamente eu preciso subir até o meu roteador para conseguir ter visibilidade desse tráfego. Então, tu está dizendo que eu tenho um roteador dentro da minha rede, ele não necessariamente precisa vir aqui. O próprio hypervisor vai jogar o tráfego de uma máquina para outra, estando em máquinas diferentes, sem o dispositivo Layer 3, correto? Correto, perfeito. O NSX, ele já faz o papel do elemento Layer 3. O NSX, ele já é o elemento Layer 3. Então, ainda que seja necessária uma migração para um ambiente multi-cloud, a gente vai estar trabalhando com o NSX, a gente vai fazer essa migração. Essa migração ela pode acontecer de uma forma agendada ou ela pode ser de uma forma automática também, uma forma automática ou automatizada. Entendi, perfeitamente. Esse aqui, pessoal, é o principal conceito aqui dos data centers automatizados. Eu não sei aonde que essa máquina vai estar criada, onde essa máquina vai estar quando for provisionada. E como que eu coloco regras em um ambiente completamente dinâmico e flexível e automatizado. Essa aqui é a ideia. Essa máquina aqui a gente pode estar aqui, pode estar numa cloud, e a própria VMware vai fazer o tráfego sem precisar passar por exatamente um lugar para jogar de uma rede para outra. Então, vendo essa necessidade, imagina que a gente tem um firewall de perímetro, a gente liberou o acesso HTTP, tráfego web, para o nosso web server. Só que por algum motivo, o programador da nossa aplicação deixou a nossa aplicação vulnerável. Não foi um problema com o Palo Alto. E alguém acessando essa página web que é permitido, é um tráfego devido, é um tráfego permitido, acessou essa página web e inseriu um código malicioso. Ele conseguiu acesso privilegiado ao servidor de aplicação e conseguiu extrair dados. Percebam o salto que ele deu dentro do nosso front-end para o nosso back-end e conseguiu acesso, conseguiu informações restritas e confidenciais. A ideia é justamente interromper esse processo e saber o que realmente cada servidor fala com cada servidor. Então, quando a gente pega esse ambiente, essa solução fantástica da VMware, integra com Palo Alto, a gente quer atender principalmente 5 itens. O primeiro dele, novas implantações. Imagina que a gente consegue, toda vez que for encaminhado um host, ou tiver um host novo na nuvem, ou tiver uma máquina nova em qualquer lugar, em qualquer nuvem, a gente consiga já automaticamente inserir um Palo Alto lá dentro para fazer a microsegmentação. Então a gente não tem mais esforços, não tem mais deployment, não tem mais janela para você implantar um Palo Alto e mover o tráfego para lá. O segundo ponto é a aplicação de políticas. Imagina que você tem um monte de servidor que faz um monte de coisa. Você tem servidores web, você tem servidores SQL, você tem servidores de Windows, serviços Microsoft, e você vai ter que começar numa infraestrutura comum, sem integração com o NSX, você tem que fazer todo mundo passar por um ponto. Então você vai, coloca todo mundo para passar pelo Palo Alto, e você vai colocar que do servidor web para o servidor de banco de dados só vai ser permitido o protocolo SQL, por exemplo. Mas olha o tanto de servidor e o tanto de regra, e toda vez que você pegar um servidor, você vai ter que colocar numa rede específica, colocar o Palo Alto como gateway, encaminhar o tráfego para o Palo Alto, colocar aqui e mexer, é muito intrusivo. Então o que o Palo Alto consegue fazer? A gente consegue aplicar contextos, colocar políticas dentro do nosso ambiente baseado em tags. Imagine uma tag de roupa, né, com preço, né? Então a gente pega aquele servidor, a gente coloca ali como se fosse uma informação a mais ali, a gente já vai ter algumas etiquetas cadastradas, você cadastra que aquilo ali é um servidor web, que aquilo é uma etiqueta com servidor Linux, na hora que sobe, automaticamente ele já sobe com essas etiquetas, você configura, e ele já cai dentro de uma política. Não precisa ser tão intrusivo. O terceiro ponto é a parte de microsegmentação.
Imagina que grande parte desses servidores, eles vão estar na mesma rede. Como que a gente consegue aplicar políticas em servidores que estão na mesma rede? Então a gente consegue isolar determinados tipos de tráfego, só permitir o que é realmente necessário, garantir, fechar o perímetro. Então faz muito sentido. O quarto ponto é a segurança. A gente conseguir bloquear o tráfego malicioso, né? Lembra que a gente falou até de Wildfire, enviar o tráfego para Palo Alto, testar em máquinas físicas, em máquinas virtuais, ou o que a gente chama de exploits kit, né? Arquivinhos contendo scripts maliciosos que já vão testar todas as vulnerabilidades. Então, trazer aquela camada de proteção do Next Generation Firewall para cada host. E o último item é a tomada de ações. Imagina que a partir do momento eu entendo que uma máquina está comprometida, uma máquina está espalhando vírus, uma máquina está vulnerável, eu consigo colocar uma tag automática nela, por exemplo, uma tag de quarentena, de uma política que não tem acesso a nenhum ambiente, não pinga ninguém, e aí eu tomo ações sobre elas, envio, coloco uma tag de, por exemplo, de ambiente comprometido, automaticamente quando ele cai nessa tag, ele já cai dentro de uma política do Palo Alto que não deixa ele ter que conversar com ninguém, então posso automatizar, talvez via API, ou abrir um chamado no ServiceNow, na ferramenta que o cliente tem, abre o chamado, que tem uma máquina comprometida, vai lá o cara de segurança, passa um antivírus, faz um scan, entende o que está acontecendo, deixou a máquina boa, a máquina está saudável novamente, não precisa implantar uma nova máquina. Ele vai lá, remove a tag de comprometido, essa máquina volta a conversar e fazer parte do nosso ambiente corporativo. Então, muito mais fácil aí a retomada, a limpeza e também trazer aí a segurança da empresa sem precisar destruir e criar novas máquinas. Só move ela de grupo, não comunica com ninguém, trato ela, removo a tag e essa máquina volta a estar disponível. Então a ideia, pessoal, justamente é que essas máquinas que estão muitas vezes na mesma rede e as automatizações de data center que nem passam por Layer 3 é uma solução fantástica, mas que a gente tem um leque de visibilidade muito grande. As automações, essa tecnologia de Software Defined Data Center, né? Data centers automatizados traz um gap enorme de visibilidade. Segundo ponto são a parte manual de segurança, né? Imagina você ter que pegar todos os seus servidores web, todos os seus servidores de banco de dados, todos os seus servidores de front-end, colocar eles em redes diferentes, deixar o Palo Alto como gateway, desviar o tráfego para o Palo Alto, para então ir criar a regra aqui toda vez, e toda vez que uma máquina for criada, você põe ela de novo como gateway, você altera toda a parte de rede dela aqui, para conseguir, é muito custoso. Então, melhorar as operações de segurança. Então, a gente consegue fazer tudo isso aqui automaticamente. Uma máquina comprometida, fecha o perímetro dela, a gente trata, depois tira o perímetro. Então, a gente traz muitas facilidades nesse ponto. Terceiro item, trazer segurança. Exploit kits, malware, códigos maliciosos. Como que a gente pode proteger o nosso ambiente corporativo e realmente só deixar o que é necessário? Como que a gente, por exemplo, uma máquina fala com outra? Lembra que o NSX, ele tem um firewall lá dentro, mas é um firewall de primeira geração, com IP e Port Protocolo. Como que você garante que essa máquina fala com essa máquina aqui através de API, via HTTP, tráfego web? Como que você garante que aqui dentro desse tráfego web na porta 80 não está, na verdade, passando um SSH na porta 80 disfarçado, só trocou a porta? Como que você garante que o que está passando aqui dentro dessa comunicação realmente é o que está amarrado IP e Port Protocolo? Então a gente consegue realmente entender a aplicação, é isso que a gente faz com o Next Generation Firewall, a gente entende a aplicação, não é só IP Port Protocolo. Se a gente vê, opa, esse HTTP está se comportando como um SSH, a gente bloqueia, a gente toma ações sobre isso, e ainda aplicar funcionalidades de anti-spyware, features de antivírus, IPS e tudo mais. Uma coisa bacana é que tem as zonas do firewall, não sei quantos de vocês já conhecem um conceito de zona, um firewall definido por zona, Palo Alto é definido por zona, mas lembra que a gente vai trabalhar com tags, e essas tags vão se tornar objetos dentro do nosso firewall. Como a gente tem as zonas ainda, a gente pode utilizar essas zonas para fazer o multi-tenant. Então imagina que você pode ter um tenant para cliente A, um tenant para cliente B, e utilizar a mesma infraestrutura de virtualização para dois clientes, e um tenant não conversa com o outro, completamente separados, dedicados, então você consegue separar o tráfego dessa forma. Inclusive, essas máquinas podem ter o mesmo endereçamento IP que uma máquina não vai conversar com a outra. Então a gente faz a parte de zonas do firewall para fazer o
o multitenant. E aqui um pouquinho de como funciona o encaminhamento do tráfego na hora que a gente fala de integração com NSX. Não sei quantos de vocês já mexeram um pouquinho com VMware ou com virtualização, mas a gente tem um switch virtual dentro do ambiente virtualizado. Então, a gente consegue pegar o tráfego, quando sair dentro da VM, a gente vai criar uma política lá de redirect. Dentro da regra do firewall do VMware, que é um firewall de layer 4, a gente vai colocar que quando a máquina sair o tráfego daqui, vai redirecionar o tráfego para o firewall. Percebam que esse tráfego nem caiu no switch virtual ainda. Acabou de sair, tá na placa de rede da máquina virtual, já vai ser direcionado para o firewall. A gente vai fazer as análises do tráfego, o que é, para onde vai, qual tipo de aplicação, se está contaminado ou não. Devolve o tráfego para o firewall do NSX, o firewall da VMware, e aí então o tráfego é encaminhado para o destino. Então não tem uma intrusão grande e muito menos a informação sendo redirecionada daqui para um dispositivo de Layer 3, para depois ir para o firewall, para depois redirecionar. Tudo isso aqui sendo feito em L2, inclusive para máquinas que estão em redes diferentes, né? Pessoal, agradecemos muito a participação de todos. Espero que tenha feito sentido falarmos hoje sobre integrações de Palo Alto com VMware NSX e até a próxima.